Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa, a Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mídias mais completas e influentes do estado de São Paulo. Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. E OVG Bank Fianças, a sua segurança é a nossa garantia. Bom, pessoal, mantendo a tradição do nosso programa, sempre recebemos aqui em nosso estúdio profissionais que têm poder de chão, que fazem a diferença com grande notoriedade nacional e até mesmo internacional. E mantendo, essa tradição, eu tenho então o prazer, a honra de receber aqui ele, que é gerente de marketing da Casa de Conte. Refrigerantes Conte é uma marca da Casa de Conte. Dentre outras marcas, atua como liderança estratégica na Casa de Conte, tradicional empresa brasileira de bebidas, fundada em 1947. Ele também é responsável por conduzir ações de marketing focadas na conexão com o consumidor e inovação em produtos e embalagens. A Casa de Conte é também reconhecida por marcas como Conte Beer, Big Power, que é o energético, além de refrigerantes e vermutes. Seja muito bem-vindo, Abílio Duarte Neto. Obrigado, Francisco. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o programa. É um prazer estar aqui para a gente conversar, finalmente deu certo. Finalmente, Abílio, depois de inúmeras tentativas, finalmente você hoje está aqui abrilhantando o nosso programa, é a nossa audiência. Até agradeço para agradecer a sua presença e participação. Abílio, para nós também, em nome de toda a diretoria da TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru, fica aqui os nossos agradecimentos. E Abílio, então para começarmos, como que você então começou a sua carreira no marketing e quais foram os principais marcos, eventos, ocorrências, até chegar ao cargo de gerente de marketing da Conte? Bom, Francisco, eu comecei a minha carreira em São Paulo, minha carreira profissional eu comecei lá, fiz faculdade, sou formado pela FAAP, depois fiz alguns cursos aí, fiz também a pós-graduação em Marília, quando já tinha voltado para o interior, mas comecei lá em São Paulo, em agências, estagiando, depois trabalhando, passei por DPZ, fiquei 2 anos trabalhando no jornal Diário Popular, na área de marketing, lá a gente fazia um pouco de tudo, enquanto ainda estava na faculdade, né? E depois de formado, eu continuei trabalhando no mercado em São Paulo. Fui para lá em 94, acabei ficando trabalhando por lá, até que em 2002 surgiu uma oportunidade para viajar, para ficar um tempo nos Estados Unidos. Fui lá para estudar um pouco de inglês, tentar fazer alguns outros cursos lá na área. E quando eu voltei, bateu aí vamos dizer, a vontade de voltar um pouco para o interior, voltar para a terrinha. Sou lá, minha família é toda de Assis, né? E depois de um tempo apareceu um convite para voltar para lá, para trabalhar na Quest, uma das agências lá de Assis. Comecei o trabalho lá e a Quest, na época, atendia a Casa de Conte. Eu acabei entrando fiquei meio como responsável da área de atendimento, atendendo a Casa de Conte, atendendo o Bertin. E aí, como nós conversamos aí um pouco no bate-papo que nós tivemos aqui, quando comecei esse trabalho com a Casa de Conte foi quando eu percebi que realmente a estrutura de marketing lá também estava começando, estava engatinhando, vamos dizer assim, porque a Casa de Conte tinha começado com as cervejas no ano de 2001, né?
Em 2005 foi quando eu fui para lá com essa missão, convidado pela diretoria com essa missão, para montar, começar a área de marketing, para a gente começar a estruturar essa área de marketing. E tô lá esse ano, mês passado, né? Acabei completando 20 anos de empresa. 2 décadas. 2 décadas de empresa. E você comentou conosco aqui nos bastidores que você já residiu aqui em Bauru, né? Você Já residi. residiu em Bauru por Me uma considero, década. tenho muito carinho por Bauru, me considero um pouco bauruense, morei muitos anos, 10 anos aqui em Bauru, lá na Bela Vista, tenho muitos amigos ainda, por incrível que pareça, tenho amigos da época de escola, de sexta série, né, quinta, sexta série, que sempre quando eu venho para cá com um pouco de tempo, a gente consegue se ver. E eu fiz questão que você viesse ao nosso programa, porque como nós estávamos comentando, né, tem esse viés, né, que é o momento empreendedor. Então, para os empresários, empreendedores, profissionais liberais, estudantes, enfim, você com essa sua larga experiência, e nós também como consumidores, então assim, até como consultor também empresarial, eu observo muito as tendências de mercado. E eu comprovei isso já na prática, o belíssimo trabalho que vocês realizam, né, com relação a essas estratégias de marketing. Porque marketing, você pode até me corrigir, Abílio, mas não é propaganda, é você pensar estrategicamente, não é? Exatamente. Vamos dizer assim, normalmente o público confunde marketing com fazer propaganda, e não é, não é? São estratégias. Exato. E nós que viemos, né, estamos um pouco mais nessa estrada e um pouco mais de tempo, nós vimos isso na prática, sentimos isso na prática e tivemos que nos atualizar também, por quê? Nesses 20 anos aí, nesses últimos 20 anos, a área de propaganda, a área de publicidade em si, sofreu inúmeras mudanças. Nós pegamos o começo da internet, Exatamente. nós pegamos o começo das redes sociais, então a gente sempre costuma dizer, e é verdade, que assim, a publicidade e a propaganda que nós conhecemos há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, lá quando eu me formei em 2000, 2001, é completamente diferente. Inclusive na questão de atendimento, de agência, de trabalho, de parcerias, né? Você tinha um trabalho extremamente ligado às agências de publicidade, no modelo de repente um pouco mais pré-definido de trabalho, de mídia, das mídias de grandes massas. A gente precisa fazer TV, a gente precisa fazer rádio, a gente precisa estar no jornal. Hoje em dia você tem tudo isso na tela do teu celular, Exatamente. 24 horas por dia, né? Então, se as empresas hoje não conseguirem manter esse DNA empreendedor, essa atenção 24 horas ao mercado, é muito difícil você ficar como referência ou de repente ter um destaque que a empresa exige da gente. Eu tenho oportunidade, Abílio, de entrevistar assim, inúmeros empresários profissionais de renome, como você, por exemplo, com larga experiência, e todos eles assim, são categóricos em afirmar que as medalhas do passado não garantem as medalhas do futuro, Exatamente. não é? Então, ou seja, o modelo que você aplicou há 2, 3 anos atrás, ele não funciona mais hoje, porque os hábitos mudaram, né, enfim, tudo mudou, o comportamento do consumidor, e você assim, atua num segmento de uma competitividade absurda, por exemplo, de refrigerantes, né, de bebidas, Exatamente. que briga para, como fala para gente, né, gente grande, né? E o consumidor mudou demais, Francisco. Essa geração nova que está chegando, nós estamos passando aí por uma a gente já tem que já vem se reinventando há um certo tempo ou se adaptando a essas novas tendências de mercado. Agora a gente tem que olhar as tendências e tem que olhar um pouco mais a fundo em que sentido? A essa nova geração, né? Exato. XYZ que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos percebido hoje em mercados que dificilmente nós conseguimos ter relevância dessas tendências, dessas mudanças, por exemplo, o mercado de cervejas, né? Só para puxar um gancho desse mercado, há 5 anos atrás, nós não falávamos de cerveja sem álcool. Exatamente. Hoje, a cerveja sem álcool, nos últimos 5 anos,
Nós temos um estudo de um parceiro nosso, que é a Ardagh, que é a fábrica que faz as nossas latas. O mercado de cerveja sem álcool nos últimos 5 anos cresceu 400%. 400% nos últimos 5 anos. 5 anos. É lógico que assim, cresceu 400% de um mercado muito pequeno, mas são 400%, Sim, 400%. que hoje o mercado, os fornecedores têm identificado que a maioria dessa nova geração, que ainda tem o perfil ou vontade de consumir uma cerveja, está indo para uma cerveja sem álcool. E, quer dizer, essa nova geração, essas novas tendências estão mudando, inclusive, o perfil do produto. A fundo. Você né? vai fazer uma adequação conforme a tendência do mercado, a exigência dessa geração. Exatamente. Essa tendência, por exemplo, que os refrigerantes, sucos, as bebidas não alcoólicas vem tendo que fazer, vem tendo que se adaptar nos últimos 5 anos, a questão do açúcar. É lógico que a questão do açúcar hoje é uma questão de legislação, nós precisamos ter produtos com baixo teor de açúcar. Se você tem um produto com alto teor de açúcar, você precisa identificar isso na embalagem. Mas os refrigerantes hoje, nós fazemos, por exemplo, eventos, a gente faz muito eventos para diversos públicos, para diversas ocasiões. Hoje em dia, a gente já percebe que o refrigerante sem açúcar já vende muito mais do que, por exemplo, que o refrigerante normal. Então, quer dizer, a gente já está tendo que moldar os volumes e o foco do refrigerante também nos eventos. Eu ia até pegar um gancho nessa sua fala para te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Então, mas praticamente você já respondeu, né? Queria perguntar assim, quais foram os maiores desafios enfrentados, né, na sua trajetória, que aprendizados você considera mais valiosos? Eu acho que é essa adequação, você está com o radar ligado, vamos dizer assim, às tendências, né? Eu acho que esse é o maior desafio, né? E o que você falou agora há pouco é justamente isso. O mercado de bebidas no mundo inteiro, né, é um mercado extremamente dinâmico, né? Mais uma vez, conforme nós tínhamos conversando antes, a Casa de Conte é uma empresa que até 2001 estava no mercado no segmento apenas de bebidas quentes, destilados, que a gente costuma dizer, acho que cada empresa fala de uma forma. Quando nós começamos com a cerveja, o grande desafio da empresa, principalmente, né, no ano que eu entrei, que eu fui contratado, foi um ano que a empresa estava numa mudança muito grande de perfil de profissional e de trabalho de organização interna. Porque a diretoria da empresa até então entendeu que no modelo de plano de negócios, no modelo comercial que existia até então, nós não conseguiríamos responder a tempo o mercado e atuar dentro do mercado de cervejas. Então, em 2005 foi uma primeira grande mudança interna da empresa, essa readequação que houve internamente com profissionais, de estruturação da parte comercial principalmente, para que a gente conseguisse, naquela época, em 2005, nós estamos falando de 20 anos atrás, nós já precisávamos estar na mesma velocidade em que a concorrência estava naquele ano. E é um desafio muito grande, porque esses movimentos, eles não ocorrem do dia para a noite. Às vezes leva-se uma década para você, porque é linha de produção, né? É o lançamento do novo produto, adequação, é pesquisa, né? Então, às vezes, o público imagina que isso em 6 meses eles fazem, né, uma adequação na empresa, na indústria e lançam, não é? E às vezes não é assim, né, Bilhão? E olha que nós ainda somos muito ágeis nesse sentido dentro da Casa de Conte. Né? Nós conseguimos fazer essas adequações, é lógico, como você pontuou. Nós não conseguimos fazer uma ampliação dentro da cervejaria. Por exemplo, nós vamos começar agora, começa a chegar este mês uma linha nova de envase, de latas, que nós compramos. Essa linha começa a rodar dentro do cronograma em setembro. Olha, nós estamos começando em junho. Mas por quê? Porque tudo dentro da indústria, vou falar, né, da onde eu estou inserido na indústria de bebida, tudo é muito grande. Tudo, consequentemente, demanda muito investimento e muito tempo.
Mas mesmo assim nós conseguimos ser muito ágeis lá dentro da Casa de Conte para isso, por isso que nós conseguimos crescer muito depois de 2005. Nessa primeira década aí após de 2005, porque foi a década que nós praticamente fizemos, eu acho que talvez o maior número de lançamentos, adequações de produtos e entrada em novos nichos, né? Nós não tínhamos, por exemplo, a linha de não alcoólicos, nós tínhamos o xarope de groselha na época, mas isso era um mercado muito pequeno, e nós conseguimos talvez aí até 2015, foi uma época que nós fizemos 2 ampliações muito grandes na empresa. Foi uma época que a gente entrou com a linha de refrigerantes Conte, com a linha de Big Power, como você citou, porque se nós não fizéssemos essa movimentação, nós deixaríamos de aproveitar um nicho de mercado e tendência de mercado. Tendência. Agora, Abílio, antes de chamarmos o nosso break, nosso intervalo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Então, com base em tudo que nós estamos comentando, né? Como que você define, então, o seu estilo de liderança no marketing? É possível? E de que forma isso influencia a cultura e a dinâmica da equipe na Conte? Uma pergunta difícil? Olha, talvez não seja não tão difícil de responder, eu acho que a prática é mais Prática, difícil. exatamente. Exatamente. Porque numa empresa como nós, lá na Casa de Conte, primeiro nós precisamos ter essa estruturação, né? Essa criação do departamento foi uma coisa que a gente foi aprendendo até com o mercado também. Nós fomos crescendo junto com a empresa e crescendo junto com o mercado. É lógico que às vezes a gente precisa ajustar a nossa velocidade com o plano de negócio, como a diretoria imagina. Mas desde o início, quando eu entrei lá, que nós tínhamos, éramos eu, né, e o Cadu, o meu parceiro na época, nós fomos identificando primeiro quais eram as necessidades da empresa para entrar definitivamente, para conseguir dar suporte à área comercial, porque a área de marketing hoje, junto com a área de trade, são áreas co-irmãs que devem trabalhar, esse tripé trabalha sempre junto. Até porque não existe empresa sem venda, né? Exatamente. Não tem, se não tiver uma venda. Tudo que vai gerar é através das vendas, até para que a gente alinhe as nossas estratégias para cada marca, para cada região, para cada país, que hoje a Casa de Conte tem também um viés de exportação muito grande, você precisa ir evoluindo e tentando sempre estar à frente. Então, esse perfil de gestão que nós criamos lá, que depois eu assumi em 2017, era sempre de acompanhar as estratégias e o plano de negócios da empresa para que a gente tivesse alinhado e assim fosse crescendo a equipe, identificando essas oportunidades, como nós temos hoje, né? Praticamente 20 pessoas trabalhando lá dentro da área de marketing. Até o ano passado, a parte de eventos também fazia parte da minha gestão, né? Então nós estamos falando aí de praticamente 30 pessoas trabalhando lá dentro. Exatamente. E essa gestão, a gente chega num determinado período, ou de uma determinada época, em que a gente acaba ficando mais aí como um consultor, um orientador e um gestor de caminho, né? Porque eu pelo menos gosto muito disso, faço questão de que a minha equipe participe sempre que possível, inclusive de reuniões estratégicas com a parte de diretorias comerciais, enfim, com a diretoria executiva da empresa. Para quê? Para que todo mundo consiga entender quais são as estratégias desses caminhos. Uma cultura forte, realmente a empresa ela fica muito bem estruturada, né? Se a cultura não tiver forte, Abílio, não tem investimento que... Exatamente. E esse é o perfil da empresa, Francisco, da Casa de Conte. É uma empresa de gestão familiar, porém extremamente antenada com o mercado, um espírito extremamente empreendedor. Esse espírito empreendedor já vem da dona Maria Pagotti Conte, que é a mãe do nosso presidente atual, o seu Gerson Conte. Hoje os 2 filhos, o Gerson Conte Filho e a Suzana Conte, estão à frente também do negócio junto com o seu Gerson, e eles são extremamente ligados nisso e extremamente abertos, né? Não existe assim, existe a sala da diretoria executiva, mas não existe, você entra lá a hora que você quiser. A maioria das ações e das decisões estratégicas que tanto eu como o meu time tomam, a nossa diretoria executiva está envolvida e participa. Então isso justifica o porquê também desse sucesso, né, Exatamente. da sua organização, da Casa de Conte. Exatamente. Muito bem.
Abílio, eu vou pedir licença para você, também para a nossa audiência. Eu preciso chamar um rápido intervalo e já retornamos. Pessoal, Combinado. então vamos aqui para um rápido break. Fiquem ligados, já retornamos aqui nesse bate-papo de muita aprendizagem com o Abílio Duarte Neto, gerente de marketing da Casa de Conte. É rapidinho, pessoal. Meu nome é Raíssa Camargo Ferraz, eu faço publicidade e propaganda na FIB. Eu estava fazendo outra faculdade, em outra instituição, mas eu decidi trocar. A hora que eu comparei a grade, e a grade curricular da FIB era bem maior e eu ia sair mais apta. Uma coisa que me encantou na FIB, logo que eu entrei, foi o acolhimento dos alunos, coordenador, professores, de toda a equipe, sempre. O fácil acesso também, que eu consegui falar com a coordenadora facilmente do curso, onde ela me acolheu. Eu mandei mensagem para ela, acho que à noite ela já me respondeu e nós já marcamos para mim fazer uma aula teste. Fui muito bem recepcionada, já fiz amizade com todos os professores, todo mundo muito receptivo. A estrutura da FIB eu adoro, as aulas são muito boas também. Teve um momento que me marcou muito, que foi justamente a primeira aula, tive uma aula de marketing, então já é uma área que me enche os olhos, então me marcou, eu lembro até hoje o assunto que o professor tratou na aula, e foi incrível, assim, foi certeiro a aula que eu assisti. E se você tiver em dúvida, vem fazer uma aula técnica na FIB, você vai se encantar, assim como eu tenho certeza que vocês não vão pensar duas vezes em fazer essa transferência e fazer parte aqui da família FIB. E foi tudo tão simples, foi tudo tão leve, E foi assim, viu? A matrícula se encerrava na sexta eu vim fazer a minha matrícula. Foi do jeito que era pra ser mesmo, era pra mim estar aqui. Olá, pessoal, estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. E hoje nesse bate-papo de muita aprendizagem com o gerente de marketing da Casa de Conte, Abílio Duarte Neto. E antes então de retornarmos, aqui a entrevista com o Abílio, eu gostaria de chamar o meu amigo, uma das maiores referências em negociações e vendas. É com você, Márcio Miranda. O celular é a maneira mais utilizada para se negociar hoje em dia e também uma das mais desfavoráveis. Você não pode apresentar uma foto, um documento. A conversa tem a tendência de ser breve e com algumas interrupções. O pior de tudo é que nem sempre você está preparada para negociar. Você recebe uma ligação do outro lado e não encontra a sua calculadora para checar os números, você está no meio do trânsito. Se possível, adie a negociação, dizendo que você liga logo em seguida de volta. Obrigado, Márcio, sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bom, retornando então aqui, Abílio, agora nessa segundo bloco do nosso programa, eu gostaria de começar, então, lhe fazendo aqui uma pergunta, uma reflexão, com tudo nós conversamos no bloco, no primeiro bloco. Então, quais canais e ações de marketing têm se mostrado mais eficazes para a Conte? E como vocês, avaliam os resultados dessas iniciativas? Olha, Francisco, nós temos lá uma necessidade hoje que já transcendeu um pouco, como eu disse, a questão do mercado nacional. Então, a Casa de Conte vem num crescente do mercado de exportação aqui para a América Latina, principalmente. E quando a gente fala nesse tipo de trabalho, nós já vimos... a gente vem de um trabalho muito consolidado na questão, assim... as nossas estratégias vêm muito por marca, muito por região, muito às vezes por país ou muito por necessidade comercial. Nós temos hoje 8 marcas de cerveja, nós temos 2 linhas de refrigerante, a gente tem a linha de energético. Na parte de bebidas quentes, nosso portfólio tem 54 marcas. 54 marcas? Exatamente. Que nós trabalhamos muito mais forte, algumas delas, como o próprio Contini, fizemos o lançamento recentemente do Contini Vibe, que é
vamos dizer assim, uma repaginada do Contini Vermouth para o mercado de um público um pouco mais jovem, enfim. A gente tem muita coisa para trabalhar e essa demanda a gente precisa, esses objetivos, a gente precisa alinhar muito com a nossa área comercial, né? Aqui no Brasil, hoje, o maior trabalho a gente faz na cerveja, né? Com as cervejas, especificamente a Moinho Real, que é a marca hoje de maior penetração, junto com a marca Conte Zero Grau, né? Que também vai muito para a parte de exportação. Então, assim, nós temos estratégias para essas marcas, que são estratégias mais longas, dentro do semestre, dentro do ano, em que é envolvido, por exemplo, a gente tem muito patrocínio de TV, a gente tem muita mídia na TV, nós temos as nossas filiais, que são as revendas próprias da fábrica, que hoje atende um raio aí de 300 quilômetros aí de Cândido Mota, que é onde nós estamos, onde a fábrica fica. Que a rádio tem se mostrado, né, o rádio tem se mostrado um canal de excelente retorno, de excelente penetração, porque a gente está praticamente aí o tempo todo no ouvido dos nossos consumidores, mais uma vez, tanto com as cervejas, com os refrigerantes, até com a própria marca institucional da empresa, com a Casa de Conte, porque nós temos demandas, por exemplo, de falar da nossa empresa, mostrar o que é a Casa de Conte e também ajudar a nossa área de recursos humanos, por exemplo, com vagas que a gente tem aberta nessas filiais, né? Mas hoje, a grande parte do investimento que nós temos para o Brasil e para a exportação está concentrado no marketing digital, nas nossas redes sociais, em que nós temos aí praticamente, são 34 perfis que a gente trabalha conforme a demanda, né, para cada um dos países de exportação e aqui para o Brasil. Por quê? Porque a gente consegue ser muito mais estratégico, muito mais assertivo nas redes sociais com a estratégia e com essas marcas que nós precisamos, né? Agora, Abílio, pegando um gancho na sua fala, até como consultor, né, eu também atuo como consultor empresarial. Então, é até uma oportunidade. Você também, mas fica à vontade, caso de repente você seja alguma informação sigilosa, tá? Aham. Desse montante todo, porque você falou, por exemplo, você tem uma infinidade de produtos. Então, eu imagino, para cada produto é como se fosse um filho, né? Entendeu? Exatamente. Como se fosse um filho. Então, você falou, tem 54 linhas ali, tem mais isso, quer dizer, você tem uma infinidade. Então, qual que seria um percentual adequado para você, dentro do seu orçamento, do seu faturamento, para se investir em ações de marketing? Tem um percentual? Qual que seria uma estratégia? Hoje dentro da Tem- Casa de Conte, assim, o que eu acho que um referencial bacana para todo mundo entender dentro do que nós trabalhamos, hoje o segmento de cervejas, ele é praticamente 70%, quase 65% do nosso investimento de marketing. 65%. Do nosso investimento, não da nossa, não do nosso budget inteiro, Do mas budget, do do que orçamento, realmente é investido efetivamente durante o ano. 65% praticamente fica com a cerveja, tanto para o mercado brasileiro como para a exportação, né? Gerado pelas demandas e pelas estratégias que nós alinhamos junto com a área comercial, né? Uma parte depois desse restante vai para a parte para não alcoólicos e a bebida quente num volume menor. Por quê? Porque a bebida quente, a própria legislação do país não permite que a gente tenha um espaço muito grande na mídia para fazer esse tipo de trabalho. Exatamente. Então, obviamente que nós vamos para as redes sociais e a gente acaba, não dá para fazer investimento às vezes para 54 marcas que nós temos no portfólio. Por isso que eu até te pergunto. Então nós alinhamos mais uma vez por mercado, né? No Brasil hoje, o carro-chefe sempre é o Contini, sempre é a marca Contini voltada para os nossos vermutes. E agora para esse novo lançamento do Contini Vibe, né? E para 2 ou 3 marcas aí fora, que nós acabamos, por exemplo, a parte de whisky, a parte mais de destilados, de conhaque, que o nosso mercado de exportação acaba tendo uma demanda. Mas a grande maioria vai mesmo para a cerveja, desse investimento, do investimento
que acontece mesmo dentro do nosso budget aí, né? E aí isso também engloba, por exemplo, uma pesquisa de mercado, um produto que já está no mercado, mas ele precisa de repente sofrer assim, não digo uma alteração, mas uma adequação mediante as novas tendências, ou seja, então praticamente 70%, Abílio, assim, não do budget, mas eu digo Do investimento em do si, do que acontece. investimento. Exatamente. Os desenvolvimentos, os novos produtos, os novos projetos, eles não entram nisso, por quê? Porque a gente tem que, mais uma vez, a gente precisa alinhar isso dentro do ano, né? Para saber efetivamente quando isso vai começar e o tamanho que nós vamos começar. Porque eu fiz até essa reflexão contigo, porque a próxima pergunta aqui que eu elenquei, que era justamente pegando, né, aqui esse gancho na sua fala. Quer dizer, como que vocês lidam, né, com a concorrência de grandes players? Porque vocês também são grandes, né? Então essa briga é de gente grande, né? Tanto é que você justificou agora com números, né? E o Exatamente. que torna a Conte única nesse cenário altamente competitivo. Então está aqui a explicação. Pessoal, então é fácil de entender. Ou seja, eu acho que até vale a pena, viu, Abílio, nós reforçarmos. Eu falei, é até uma aula que nós estamos tendo aqui com o Abílio. É uma aula. Imagina. Quer dizer, 70%, né, Abílio? Então, se você puder realmente, acho que citar novamente esse ponto, acho que vale a pena para a nossa audiência. Se você quiser se dirigir até para o nosso público, né? Eu Exatamente. acho que é. Essa maior parte do investimento acaba ficando nas cervejas, né? Porque vamos dizer, a grande demanda, o grande faturamento, né? O grande volume de venda da empresa nesses últimos anos, né? Está na cerveja. O mercado cervejeiro no Brasil, ele é muito grande e ele é muito mais ágil, na maioria das vezes, do que o mercado, por exemplo, de refrigerantes, que também é um mercado muito grande, né? Então a gente acaba tendo briga de cachorro grande, jogo de gente grande. É gente grande, não Exatamente. Não dá para entrar nessa briga aí. Exatamente. Então a nossa concorrência são os grandes players de mercado. Então o que nós costumamos fazer é esse trabalho bem alinhado com o comercial e com a diretoria executiva da empresa, focando nesse modelo de negócio. Por exemplo, como eu disse, o modelo de negócio de filiais, que são as nossas revendas próprias, onde a gente consegue ter o maior controle das ações comerciais e do trabalho na ponta. E aí justifica, Abílio, a cultura forte da organização, porque esses movimentos com a cultura, como você explicou no primeiro bloco, facilita esses movimentos. Porque Exatamente. Você imagina, com todas essas mutações, essa briga de grandes players, quer dizer, é como nós falamos, é briga para quem é grande. E nós estamos citando o investimento de marketing. De marketing, quer dizer. Sem falar a questão do investimento comercial, da área comercial, da área de trade. Ou seja, se você tem um investimento de praticamente 70%, né, de marketing, quer dizer, aí você tem o comercial, você tem o trade, quer dizer, você tem que dividir isso. Quer dizer, se a cultura não for forte, então isso justifica a importância, né, das decisões serem compartilhadas, né, da comunicação estratégico, tático, operacional ali, né, bem antenados, né? Nós temos que ser, na grande maioria, ou praticamente em todas as nossas estratégias, a gente precisa ser muito assertivo. Exatamente. Porque a empresa é uma empresa grande, nós estamos hoje com 1.700 funcionários, que trabalha no Brasil todo com a maioria do seu portfólio, mas todo o mercado de bebidas hoje no mundo, no Brasil, né, também, demanda investimentos muito grandes. Exato. E nós não podemos nos dar ao luxo de errar muito. Então, essa assertividade, por isso que as nossas estratégias são muito discutidas nesse sentido, né, para que a gente seja o mais assertivo possível naquela demanda, naquela estratégia, naquele lançamento, naquele novo produto. Agora, Abílio, nós já estamos assim, caminhando para o final do nosso programa, mas eu não posso perder a oportunidade aqui de fazer mais umas 2 perguntas para você. Claro, vamos lá. Então, com todas essas mudanças nos últimos anos, né, quais foram, assim, vamos dizer assim, as maiores mudanças que vocês observaram, né, no comportamento do consumidor? Porque todos nós, até como consumidor, nós já observamos nosso dia a dia, os nossos hábitos.
Mas vocês ali, na pesquisa de mercado, né, tendências, qual foi uma das maiores mudanças assim, nesse público consumidor? É possível, Abílio, citar? Assim? Olha, eu acho que uma delas, Francisco, que está muito presente, eu acho que fica fácil para todo mundo identificar, foi a questão dessa pandemia que nós fizemos no ano de 2020, né, que se perpetuou por um tempo em 2021. Nós esperávamos uma movimentação de mercado em 2020, quando efetivamente as coisas, né, pararam, quando nós tivemos o lockdown. Todo o mercado, toda a cadeia, inclusive de fornecedores, e tudo, nós esperávamos uma reação do consumidor e do mercado que foi justamente o oposto. O maior crescimento de vendas dentro do período em que nós ficamos da pandemia foi justamente no começo e nesses meses iniciais de pandemia. Por quê? Porque o consumidor, na prática, não deixou de comprar. Exatamente. Mudou-se a forma da compra, mudou-se a forma com que o consumidor tinha acesso, os e-commerces, os cash and care, principalmente nos grandes centros, cresceu muito, né? Que você, obviamente, não tinha o contato físico com ninguém, mas a indústria de bebidas sofreu bastante no ano de 2020, porque nós ficamos sem garrafa, nós ficamos sem caixa, nós ficamos sem... Em contrapartida, o mercado, o fornecimento ficou comprometido para toda a cadeia de fornecedor, né? A Casa de Conte é uma indústria de bebidas que compra muita coisa fora do Brasil. Nossa principal matéria-prima é toda importada em dólar ou em euro, né? O euro explodiu, o dólar explodiu, e a pandemia criou esse desafio de nós termos que literalmente nos virar, as indústrias entenderem como é que isso ia ficar, como é que as coisas teriam que funcionar, como é que e se nós conseguiríamos fazer esse repasse de todo esse aumento de custo que nós tivemos para o consumidor ou não. Por quê? Porque o consumidor não deixou de consumir, muito pelo contrário, que cresceu demais, mas para o consumo de home. Todo mundo foi para casa, continua a consumir, né? E quando nós conseguimos, quando toda a cadeia conseguiu se organizar e apostou em 2021, o negócio foi ao contrário. As vendas caíram, né? O mercado começou a se estabilizar novamente, e aí só voltou a crescer, até porque também nós tivemos a questão financeira, né? Em 2021, aí realmente chegou a conta para todo mundo, né? E aí, em 2022, quando os eventos começaram a voltar, o negócio explodiu de novo. Novamente a haver um equilíbrio. Que os eventos que nós fizemos em 2022 talvez tenham sido os de maior faturamento que nós tivemos na história, pelo menos na minha história lá da Casa de Conte, desses últimos, né, até 2022 lá, porque aí todo mundo literalmente queria e precisava, né, às vezes sair para curtir um pouco. Então, acho que o principal desafio que nós tivemos foi essa questão da pandemia, e agora essa nova onda, essa nova tendência de adequação que eu acho que todas as empresas, todas as marcas terão que fazer para essa nova geração que está chegando aí e que está começando sim a ditar regra no mercado. Você diz adequação, essa geração, você pode citar pode dar algum ganho? Por exemplo, essa questão desse mercado de cervejas, né? Que hoje, os hábitos, né? Nós já temos números, já temos pesquisas, por exemplo, que é uma geração que tem a tendência de consumir muito menos bebida alcoólica, né? Consumir bebidas alcoólicas às vezes de teores menores, né? Às vezes no caso da cerveja, por exemplo, a gente e essa questão da saudabilidade também, viu, Francisco? Por incrível que pareça, a cerveja, não que ela não fosse, mas a cerveja, a preocupação em tornar a cerveja ainda mais saudável do que ela já é, né? Levando em consideração que assim a gente cita a questão da saudabilidade dentro de um consumo moderado e de um consumo que deve ser muito, muito monitorado aí por todos, né? Mas, por exemplo, as cervejas ultra, que são uma nova tendência aí, cerveja de baixa caloria, de baixa graduação alcoólica,
tem crescido também junto com a questão da cerveja sem álcool. Ou Então, seja, está demonstrando já uma nova tendência é de uma nova mercado para os tendência próximos anos. É. que vem um pouco já dessa questão da saudabilidade, da preocupação da população também com a questão, eu não vou beber, não vou sair dirigindo, É. né, não vou, né, enfim, colocar em risco a minha vida ou a vida de quem está aí à minha volta. A questão dessa juventude aí que tá chegando e de repente quer um produto um pouco diferente. Eu acho que esse desafio ainda vai perpetuar um pouco mais aí para os próximos anos. Os refrigerantes já se consolidaram um pouco mais nisso. A gente já entende e a gente já vê que o mercado e o consumidor já aceita os refrigerantes sem álcool tranquilamente, sem problema nenhum, né? Mas ainda tem muito desafio aí pela frente. Abílio, e o site, as redes sociais, até para que a nossa audiência possa, né, de repente, acessar, conhecer todos os produtos. Claro, vamos lá. O site da Casa de Conte, www.casadeconte.com.br, o site da empresa. E aí o site das nossas marcas, da Moinho Real, da cerveja Moinho Real, da cerveja Burguesa, da cerveja Smith 44, da cerveja Conte 0 Grau, dos nossos refrigerantes da Conte Cola, que é uma marca extremamente consolidada, do Big Power, nosso energético, que nós lançamos agora, fizemos o lançamento da nossa linha saborizada dos energéticos, o Contini, que é uma bebida tradicional, o pessoal mais velho aí vai lembrar muito, enfim, tem bastante coisa, mas lá no casadeconte.com.br, todo mundo que entrar lá vai conhecer todo o nosso portfólio. Aí já tem acesso também a todas as redes sociais. Exatamente. Então é casadeconte.com.br. Exato. Abílio, e para finalizarmos, né, então eu gostaria que você se dirigisse aí para a nossa audiência e deixasse uma mensagem, né, aí, por exemplo, para os empresários, empreendedores, estudantes, profissionais liberais, né, que buscam, né, transformar suas carreiras e impulsionar os seus negócios no mercado. Vamos lá, como eu disse, a Casa de Conte é uma empresa que nasceu de uma empreendedora que foi a sua fundadora lá em 1947, né, com a Dona Maria, e continuou com esse DNA empreendedor através do seu Gerson Conte. Nós estamos aí num mercado extremamente dinâmico, que tem uma demanda constante de empreender, de entender, de novidades, de lançamentos de produtos. Então, o adendo das redes sociais, da internet aí, tem mostrado que cada vez mais nós precisamos, nós profissionais de comunicação, nós empreendedores, empresários, precisamos estar extremamente atentos, porque as ondas estão cada vez mais contínuas, maior, às vezes não tão grandes, não tão duradouras, enfim, essas novas tendências, esse novo mercado, esse novo consumidor, talvez é o que vai ditar o mercado, que talvez vai ditar as regras aí para a gente continuar existindo e continuar tendo relevância no mercado. Então, é dessa forma que a Casa de Conte pensa, dessa forma que nós pensamos lá dentro do marketing e que talvez seja o grande desafio aí para os próximos anos para esse mercado, para quem está no mercado e para as empresas. Muito bem. Abílio, então eu gostaria de agradecê-lo imensamente, né, pela sua presença, pela sua participação, em nome também de toda a nossa diretoria da TV FIB, e já deixo o convite para que você possa retornar numa próxima oportunidade. Vai ser um prazer estar aqui, em Bauru, como a gente falou aí no começo da entrevista. E conheçam a Casa de Conte, conheçam os nossos produtos, em nome da diretoria da empresa, em nome de todos os profissionais da empresa. Estamos muito felizes de estar aqui, conseguindo falar um pouco, não só da minha trajetória, mas da trajetória da empresa também, que está aqui, nós somos aqui do interior do estado de São Paulo, e Bauru está aqui no nosso quintal. É extremamente importante para nós, a gente está muito feliz de ter essa oportunidade. Nós agradecemos, Abílio. Bom, pessoal, então hoje tivemos a honra, né, de receber aqui em nosso programa Momento Empreendedor na TV FIB, o gerente de marketing da Casa de Conte, Abílio Duarte Neto.
E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado e até o próximo programa.